Vamos lá, né? O que falar dessa bomba? Muita coisa, na verdade. Muita coisa. Muita coisa. Enfim, bom dia, boa tarde, povo. Foi tão ruim assim? Foi horrível. Tu é fã do Simo? Não, eu sou fã do Simo. Eu sou fã do Simo, eu gosto do Simo. Porém, uma das críticas iniciais que eu tenho é que o Simo não é o tipo de personagem que pode carregar uma luta. Ele é estoico demais. Um personagem precisa ser, primeiro, cativante. Ele cativa, mas ele cativa mais internamente. Ele não é chamativo o suficiente para Ragnarok, na minha opinião. Todos os lutadores se destacam de alguma maneira. O Simo é o primeiro que se destaca por ser calado demais. Mas isso não é um destaque que eu acho que seria bom, e pelo que eu vi, não foi bom pro Ragnarok, como pro antagonista de uma luta. Essa é uma das primeiras críticas que eu tenho. Claro, tem um paralelo. O Loki é totalmente o contrário do Simo. Ele é espalhafatoso e o Simo não é. Tá. Mas é isso. Essa é a única ligação que os dois têm. Esse é um dos problemas iniciais. O problema, para mim, o principal problema não são os personagens, embora eles não tenham tanta ligação. O problema é a luta e a escrita da luta e como o Uemura tentou vender o Loki. O Uemura tentou vender o Loki como o deus mais astuto, mais inteligente. Nenhum plano dele funcionou, e todos os planos que não funcionaram, o Simo superou eles assim, ó, com facilidade, com tranquilidade. Esse é um dos motivos que eu acho que a escrita da luta foi ruim, porque o Uemura não conseguiu passar, pelo menos pra mim, que o Loki é inteligente. Ele passou pra mim que o Loki é um idiota. No segundo capítulo da luta, o capítulo 100, vamos ver aqui, esse aqui é o 99, a entrada do Simo e a entrada do Loki. Ok, show, de bola. Capítulo interessante. Ok, gostei, muito da hora. Olha aqui, ó. Ó, a força do Loki é de uma natureza diferente. Mesmo que a força de combate do inimigo seja muito maior que a do Loki, por alguma razão, aquele que fica de pé no final da luta é sempre ele, não é? Se o Thor é o guerreiro supremo dos deuses nórdicos, então ele é o assassino sem rosto. Ok, isso aqui hypa o Loki como um cara que, mesmo se o oponente for mais forte, ele vai conseguir superar. Como? Dá a entender que é pela astúcia dele, pela sua inteligência. Não é nenhum segredo que o Simo é mais forte que o Loki. Porém, ele estava confiante nos planos dele, nas habilidades dele, no anel dele. E ele tá confiante no mind game, no jogo psicológico. E ele tenta muito, muito na luta vencer o Simo no jogo psicológico. Só que no segundo capítulo da luta, quando ele manda seus clones atacando tudo, procurando o Simo, ok, aí ele não encontra o Simo. Aqui, ó. Como esperado do maior sniper da história da humanidade, ele é muito bom em esconde-esconde. Ok. Primeiro que ele já começou achando que com 3 clones ele ia conseguir encontrar o Simo. Ele pega o anelzinho dele e mete 100 clones, né? 100 clones, dos quais a maioria o Simo destrói com um tiro. E qual é a reação dele? Ou melhor, o primeiro plano inicial dele aqui, ó. O plano dele era o seguinte: tentar tirar 2 reações do Simo. Se a cópia forte for atingida, isso fará com que ele acredite que os outros inimigos formidáveis estão presentes e se colocará uma pressão imensa sobre ele. Ou ele vai ver que os caras são fracos e vai pensar, então esse é o nível do inimigo, e baixará a guarda. Ele esperava que o cara que ele sabe que é o maior sniper da história da humanidade, ia ter essa reação. O cara mais astuto achou que o Simo ia ser abalado por isso. O que o Simo fez? Ele usou um poder tão forte, tão incrível, que matou mais da metade dos clones com um tiro só. Olha a reação dele no segundo capítulo da luta. Até a cópia reforçada do Thor foi destruída. Ele tá literalmente em choque. 2 planos dele já falharam. Ele tentar achar o Simo com 3 clones, ele tentar achar o Simo com 100 clones e tentar confundir ele graças à cópia reforçada do Thor. Que página horrorosa. Enfim. A reação dele. A maioria das cópias e a cópia fortalecida foram todas eliminadas em um único instante. Então esse é o poder do guerreiro que Bruhilda escolheu para me derrotar. O filho da puta tava subestimando o Simo desde o início, cara. Na minha concepção, um cara astuto... Se o Uemura queria vender o Loki como um cara astuto, o mais astuto dos deuses, ele não vai subestimar o oponente. Ele vai levar o oponente a sério. Ele não tava levando o oponente a sério aqui. Isso no segundo capítulo. Aqui o 101, se eu não me engano, é só explicação. Aqui nós vemos o Loki sendo inteligente. Ele consegue decifrar de onde veio o ataque. E isso é legal, ok. Porém, os planos dele são uma merda.
ele subestima demais o Simo, ele trata o Simo como se fosse um imbecil. Aqui a explicação do como é que funciona o poder do Simo, tudo bem? Ok, um capítulo inteiro sem ação, ok. Outro capítulo inteiro de flashback, é um flashback muito bom, eu gostei do flashback do Simo, eu gostei bastante. Entrou bem na psique dele, no cérebro dele, na mente dele, no sentimento dele, que o personagem é assim. Só que eu não acho que isso é o suficiente pra carregar uma luta no Ragnarok. O personagem tem que ter muito mais camadas. O Simo tem poucas camadas, na minha opinião. Ok, ele atirou contra o Loki defendeu, tomou um tiro, a gente achou, pô, o Loki foi pego. Mas não, isso aqui era um clone do Loki. Ele foi inteligente? Foi. Pelo menos um plano dele funcionou. Ó, quantos planos? De 2 até agora, 3, um deles funcionou. Tivemos um pouquinho de ação em 2 capítulos. E depois, no terceiro capítulo, com um pouco de ação, temos o flashback do Loki, que é um flashback que eu não gostei muito, porque eu achei que focou demais no Siegfried e no Odin. Basicamente, o Odin e o Siegfried roubaram toda a atenção do Loki, na minha opinião. Eu acho muito merda, muito patético o personagem do Loki. Acho muito patético. Ele se resumia a isso, ele se resumia ao amor da Brunhilda que não deu certo. Eu acho isso muito patético, eu não gosto. Enfim, um capítulo inteiro, terceiro capítulo inteiro, sem ação. E aqui tá, ó, no final desse capítulo, depois de 3 capítulos sem ação, quer dizer, no passado teve um pouquinho de ação, mas 3 capítulos seguidos sem ação, ele fala, eu vou matar você, e parece que ele tá avançando contra o Simo. Ele finalmente vai pegar o Simo desprevenido. O Simo vai ter que pensar pra lidar com o Loki agora, finalmente. Aí corta, explicação, e ele tá atrás da árvore, parado, olhando pro Simo. Pensando, essa é a minha chance. Só que ele fica o capítulo inteiro explicando o poder dele. 4º capítulo já, quase sem ação. Tem muita explicação que não precisa. Tudo bem que o Simo não fala nada, que não, a gente não vê os pensamentos dele, mas por que mostrar tanto do Loki, cara? A gente já sabe o que ele tá pensando demais, ele tá surtando. Porque ele sabe que ele não tanca. Ele viu que o plano dele não ia funcionar. E pelo menos esse ele conseguiu ver que não ia dar certo. Ele entendeu que ele vai ter que arriscar a vida dele pra tentar ganhar. E mesmo assim, esse plano também não dá certo. O maior problema disso tudo, aqui ó. O Loki é o Hércules. Ele tá virado. Ele tá olhando pra trás, olhando pro Thor falso e o Loki falso que estão vindo. E com a arma apontada por Hércules. E no próximo capítulo, que nós temos só em spoiler ainda, cadê? Temos 15... Quantos são? 15, 16 páginas de explicação do que aconteceu até agora. Se tu leu o capítulo anterior, tu pode pular as 15 primeiras páginas desse capítulo 105, cara. Isso é ridículo. Quando a gente já... Mano, isso aqui que me fode, ó. Esse é o plano mestre do Loki, o plano mais foda do deus mais astuto que vai arriscar a vida dele. E como é que o Simo descobre que... Como é que o Simo supera esse plano? Porque ele atirou no Hércules e ele sabe como é tirar uma vida. E ele sentiu que o Hércules não morreu, aquele Hércules clone não morreu. Inclusive, eu acho que eu ouvi a Eterno reclamar disso, mas ela não entendeu que o clone tecnicamente tem vida. Então mesmo quando o Simo acerta o clone, ele sente que ele tirou a vida do clone. E eu lembro que o Simo ficou encarando o corpo do Loki, porque ele não tinha certeza se aquele era o Loki ou não, aquele era o corpo do Loki. Ele queria ter certeza que aquele era o Loki porque ele sentiu que ele tirou uma vida ali. Ele sentiu que ele tirou a vida do Loki, só que ele não tinha certeza que aquele era o Loki mesmo. Foi só isso, por isso que ele ficou encarando aquele corpo até desaparecer. Porque ele queria ter certeza que aquele ali era o Loki de verdade. Cara, o Simo superou o plano mestre do Loki simplesmente porque ele sabe como é tirar uma vida. Isso faz o Simo... Cara, essa luta é muito unilateral. O Simo é muito superior ao Loki. O Loki foi escrito de maneira porca. Eles tentaram vender o Loki como um cara inteligente, só que todos os planos dele foram por água abaixo. E o problema disso é que o Simo superou eles com muita facilidade, cara. Esse é o principal problema. Cara, o Loki, o golpe final do Loki foi um arranhão no Simo, cara. O Simo caiu no chão no final por causa do poder dele. Porque o poder dele comeu 5 órgãos. Quantos? O baço, o fígado, o rim. É o rim? Não. Eu sei que o pâncreas foi o último. Enfim, uns 4 ou 5 órgãos dele. Não foi por causa desse arranhão na testa que o Loki fez, cara. O Loki deu um arranhão no Simo a luta inteira. Um arranhão. No golpe desesperado final dele, ele acertou um arranhão no Simo, cara. O Loki é uma piada. É inconcebível que o Memura tenha tentado vender pra nós que o Loki era inteligente e entregou isso. É inconcebível. Não faz sentido. É muito ruim. É muito merda. Por que eu digo que Thor vs Lubu é melhor que isso? Porque naquela luta, nos finais dos capítulos, eu sentia
Tipo, eu ficava, ó, que legal, agora vai acontecer um bagulho da hora. Não tem momento legal aqui. Não tem um final de capítulo foda, tá ligado? Porque quando tentaram fazer um com o Loki, eu já tava cravado na minha mente que o Loki era um bosta, que ele não ia conseguir fazer porra nenhuma. Ok, o primeiro tiro do Simo, todos os tiros do Simo foram legais, sim, foram legais. Mas foi só isso. Eu queria ver mais o Loki, eu queria ver o Loki realmente como uma ameaça. Um assassino sem rosto. Meu pau, ele é um assassino broxa. Morreu virgem e gado. Essa luta tá pior que Thor vs Lubu pra mim. No Thor vs Lubu, os personagens não são tão bem trabalhados, não são. Mas a luta é muito legal de ver. São dois caras grandes com armas gigantes batendo no outro, cara. Claro, eu gosto de lutas inteligentes, como o Jack versus Hércules. Gente, o Jack destruiria o Loki em 2 segundos. O Jack, se fosse contra o Loki, ele ia alugar um triplex na mente do Loki, nesse Betinha, ia fuder ele. Isso me deixa muito puto, porque eu vejo que o Memura consegue escrever um personagem astuto, inteligente e trapaceiro, porque ele escreveu o Jack, só que com o Loki ele não conseguiu. Eu não sei por quê, porque ele não quis. Será que o objetivo dele era fazer uma luta merda? Porque se o objetivo dele era colocar um personagem patético e ridículo pra morrer de uma forma patética e ridícula, isso é uma péssima decisão. O Loki é uma fraude. Eu acho que o Memura queria agradar tanto os fãs do Simo quanto que acabou saindo isso que a gente viu. Cara, eu não acho que era isso, não. Eu acho que o Memura perdeu a mão no quão patético ele quis parecer. Ele quis fazer o Loki parecer. Ou ele tava muito focado em fazer o Simo parecer foda, que ele pecou em fazer o Loki parecer uma ameaça. O Loki não pareceu uma ameaça, cara. O Zero consegue ganhar do Loki, cara. O Zero, o Jack, o Hércules. O Loki é uma fraude. Se bobear, o Prometeu consegue ganhar do Loki. Foram 7 capítulos dessa luta. 4 deles, se tu contar 5, 4,5 deles, não teve ação. Ai, meu Deus, cara, o Loki é muito merda, gente. Não dá, cara. Que luta horrorosa, cara. Gente, vocês têm noção que o Loki morreu sem descobrir como é que o poder do Simo funciona? Isso nunca aconteceu antes. Todos os outros lutadores sempre entendiam a força do adversário, do que ele é capaz, como ele luta. O Loki morreu sem entender como o poder do Loki o poder do Simo funciona. O Zero, gente, o Zero entendeu como a visão do futuro do Buda funcionava. O Zero entendeu. O Zero conseguiu ter mais QI de batalha do que o Loki, cara. Vocês têm noção disso? O Loki conseguiu ser mais bucha que o Zero. Por que o Memura fez isso, cara? Eu sei que o Memura é capaz de criar um personagem astuto e inteligente. Gente do céu, eu juro, eu vou me dedicar pra escrever Simo vs Loki, manter os mesmos aspectos dos personagens, o mesmo flashback e expandir pra algo que fique melhor. Eu vou escrever essa luta do zero. Eu vou pegar a luta inteira dos dois, vou passar para um modelo light novel e vou escrever e mostrar que dá pra fazer algo melhor que isso. Eu não vou dizer que eu sou melhor que o Memura, não. Tô dizendo que dá pra ser melhor. E eu quero mostrar pra vocês que eu, um pobre coitado, consigo fazer algo melhor que isso. Porque é inconcebível, cara. Eu não consigo acreditar que ele fez isso, cara. Que escreveu o Loki pra ser tão merda assim. Vamos falar bem nessa luta? Vamos falar bem. O Memura escreveu perfeitamente o Loki como um personagem patético. O Loki é um personagem patético, triste, desesperado, iludido. Isso ele escreveu muito bem, ele transmitiu muito bem isso. Porém, eu acho que foi um erro dele colocar um personagem assim, sem mais nenhuma camada, ou melhor, sem mais nenhuma camada desenvolvida corretamente, porque ele tentou colocar uma outra camada, a camada dele ser astuto pra caralho, não conseguiu. Colocar um personagem assim como protagonista de uma luta contra um personagem que não fala. Tu coloca um personagem patético, burro, contra um cara muito mais forte que ele, que não fala, que não cativa a gente. Ok, o Simo é legal, ele é foda pra caralho, ele tem aura, tem muita aura, mas aura não carrega uma luta, gente. Ele é forte, mas força não carrega uma luta. O Thor é forte pra caralho. A luta do Thor contra o Lubu foi uma bosta, porque o problema do Thor vs Lubu são os personagens serem mal desenvolvidos. O problema dessa luta foi as escolhas merdas que o Memura fez. O Loki é um personagem patético, ele conseguiu vender isso corretamente, o Memura mandou bem na escrita do personagem, escreveu ele certo, mas na parte da astúcia, ele errou pra caralho. Porque o Loki deveria ter pelo menos um plano que deu certo. Ter superado a mente do Simo pelo menos uma vez. Ele não fez isso. O Simo sempre estava 500 passos na frente dele. Me pareceu muito que o Memura quis demonstrar o Loki desesperado, não soube estender a luta e fez o Loki para virar bucha e só levou o Simo. Imagina a próxima rodada. Eu não gosto de jogar a próxima rodada com base nessa, porque se nós fôssemos fazer isso, essa luta deveria ter sido incrível. Porque o Kita vs Sanoo começou mal, mas depois ficou muito bom. Mas sim, eu concordo contigo a respeito ele conseguiu vender o Loki desesperado, o Loki maluco, só que ele não vendeu o Loki astuto da maneira correta. Ele não mandou bem nisso. Se não tiverem as explicações, a luta teria 2 capítulos? Cara, eu parava a pensar. Teria uns 4 capítulos. Pra menos, eu acho, pra menos.
Porque muitas dessas explicações deveriam ser ditas no próximo capítulo, depois que a luta acaba. Pra ter um dinamismo na luta, pra ter uma luta que seja dinâmica. Que flua bem, que corra bem ao leitor. Mas, dessa maneira, fica travada demais. Tem que, todo capítulo tem explicação nessa porra. Isso aqui é Hunter x Hunter, caralho. Não, esse negócio de reciclar a página é outro bagulho que me incomoda muito, porém eu entendo porque os artistas estão trabalhando no outro mangá. Mesmo assim, é complicado. Ó, Libelo, o Loki não é o mais fraco do verso nem ferrando. Óbvio que não é. Eu falo isso pra causar impacto, pra fazer graça. Ele não é o mais fraco, mas ele é fraco. Os clones ilimitados dele em uma área pequena fariam um estrago. Nossa, cara, seria ridículo. Ele ia prensar o cara. Isso me faz pensar ainda mais que o Loki fez muita merda em escolher o terreno. Ele queria usar o terreno pra algo psicológico. Talvez pra usar os animais também. Mas o Simon é inabalável. Caralho, cara. Mais um plano do Loki que não deu certo. Usar o terreno a favor dele pra causar pressão psicológica no Simon e usar os animais a favor dele. Não adiantou porra nenhuma. Mais um plano fracassado. Eles não conseguem, Ferpinson, não conseguem. Eu me chamo de chorão, me chamo de você está exagerando. Mas eles não conseguem argumentar. Não conseguem. É fácil não gostar de uma opinião forte. De um cara que vai contra algo que tu gosta. É muito fácil. Só que argumentar contra isso é difícil, porque ainda mais tu não tem capacidade cognitiva pra fazer isso. Ó, vou tentar dar um último texto de análise. Essa luta não tem simbolismo, não tem sinergia entre os lutadores, não se entendem nisso. Não, nem nada, eles são só duas pessoas que foram brigadas entre si pelos acontecimentos do que aconteceu por fora. Isso causa uma vibe da guerra dos dois lados. Não causa essa vibe. Causa uma vibe de essa luta não faz sentido. Não causa essa vibe. Os dois têm poderes opostos, o que causa poderes opostos? Como assim poderes opostos? Não, isso aqui pode ser a tua interpretação, mas não tem nada na obra que indique isso. Pode ter viajado e viu mais. Tu colocou. Tu projetou algo na luta, algo que não tá ali. Então, eu penso isso também. Aqui, ó. Isso aqui me incomoda muito. Porque nós sabemos o que o Memori é capaz. Pra ele entregar isso, porra. O único ataque que o Loki usou, que funcionou contra o Simo, foi de longa distância. Que foi as correntes. A corrente não era corpo a corpo, não. Era de longa distância. Ele jogou a corrente com o gancho. É longa distância aquilo. Média, longa, que se foda, mas não é. Eles não são opostos em questão da habilidade. Um usa clone e o outro usa tiro. O que clone teve com tiro? Aí tu quer definir. Tu quer estabelecer. Não é longa distância. É longa distância. Os dois são longa distância. Só porque uma longa distância é mais longa que a outra, não faz daquela ali não ser longa distância. Jogando muito o final. Eu não tô jogando o final, eu tô jogando a trajetória inteira. O final de menos. Muita explicação desnecessária. Pouca ação. O Loki é uma fraude, nenhum plano dele funcionou. Ele teve uns 6, um deles deu certo, mas não adiantou em porra nenhuma. Isso vai Vitória ser morto. O Loki não funciona. O Simo não carregou a luta. Porque se o Simo tivesse carregado a luta, seria ótimo. Só que o Simo... É a primeira vez que a gente tem um personagem tão calado, tão intrusivo. E personagens assim não carregam a luta. Não servem pra carregar uma luta, na minha opinião. Sobre essa luta, entendo até quem defende, porém essa luta parece que foi mais uma humilhação ao próprio Loki. O autor, narrador, falou que muito do Loki não entregou nada, sim. O Simo achou que ele tá legal, mas acho que ele tá legal, mas acho que faltou mais cenas e também momentos tensos pra tal luta, sim. Acho que ela é legal, porém falta um tempero muito grande. Falou tudo, cara. O Simo não teve tensão nenhuma em momento algum. Os maiores danos que foram causados no Simo foi por causa dele mesmo, cara. Vocês têm noção disso? Que os únicos danos que o Simo levou, que machucaram ele, que fizeram ele cair no chão, foi a própria habilidade dele. O Loki não fez porra nenhuma nele. O Simo não teve dificuldade nenhuma, tirando a parte de que ele sacrifica os próprios órgãos. Ele não teve dificuldade nenhuma partindo do Loki. Creio que conceitualmente os planos do Loki não foram maus. Foram ruins, né? Em meu ver, houve uma enorme forçação nos contra-ataques do Simo. O plano de utilizar 100 clones foi conceitualmente boa. Mas o Simo, convenientemente, só dá só um tiro que mata todos. Ele não mata todos, ele mata a maioria. E não tem problema isso. O problema é que o Loki trata isso como se fosse um plano incrível. Ele nem viu o Simo atacar ainda. Ele fica, meu Deus, essa é a força do guerreiro que a Brunhilde enviou pra me matar. Caralho, cara. Tu esperava mesmo que teu primeiro ataque dá certo. Não faz sentido isso. O último plano pode dar problemas para o Simo, mas convenientemente mesmo sabe para o Loki. Não é convenientemente, é que a desculpa foi muito ruim. O narrador, o Loki, fez parecer que era um plano super ultra mega power, mas era só um plano que ele ia pegar o Simo pelas costas e cortar o pescoço dele, só isso. Olha que plano bosta.
E o jeito que o Simo sobrepujou esse plano foi muito merda. Muito fácil. Creio que a luta tenha sido boa, não a melhor, porém boa sim. Justamente pela estrutura dela ter tentado uma proposta diferente. Tentou uma proposta diferente e falhou miseravelmente. O Loki é uma bosta, o Loki é patético, o Loki não funciona. O Simo também não conseguiu carregar a luta. A ideia apresentada era que qualquer erro seria fatal. Isso é evidenciado pelo plano final do Loki, que é decapitar o Simo e encerrar de uma vez o combate, mesmo sendo tecnicamente seu primeiro acerto, e pela introdução do Simo no mangá como um sniper que nunca erra. Portanto, a tensão gerada não é do hype dos dois caindo na porrada, e sim no jeito que cada um vai lidar com os planos do outro. Aí que tá o problema. O Simo lida com os planos do Loki fácil demais. O deus mais astuto é sobrepujado como se ele não fosse o deus mais astuto. Esse é o grande problema. No caso, mais como o Simo lida com os planos do Loki e como o Loki tenta pegar o Simo desprevenido. Assim, gerando interesse de qual vai ser a próxima solução apresentada. Aí que tá. Tu tá me dando só mais argumento. A solução que é apresentada do Simo superando o Loki são rasas e fáceis demais. São simples demais. Isso desmerece muito o Loki. Porque o Loki deveria ser esse cara super inteligente, super astuto, mas ele parece um idiota, porque o Simo supera ele assim. Seja com um tiro foda do Simo, ou ele decifrando algo, ou com o uso da técnica do Loki para tentar vencer o Simo, e assim se fazem as viradas de luta e controle de vantagem. Não teve virada de luta nessa luta, não teve controle de vantagem. O Simo sempre esteve à frente. Não tem um capítulo que o Loki termina por cima. Minha interpretação foi o seguinte: o tema da luta é como lidar com os erros do passado. Como o Simo tratando a luta com a chance de redenção pelo que ele fez, ok, tá certo. E o Loki não compreendendo seus erros e usando como justificativo para agir impulsivamente, certo também. Desde o momento que ele fica puto, destrói o que deseja. Tá certo. E o Loki finalmente percebendo que agiu errado ao guardar para si mesmo suas emoções. Eu os admitindo como últimas palavras, pode ser que seja um pouco de exagero, mas eu pelo menos interpretei o paralelo deles assim. Cara, é interessante isso. Sim, tecnicamente são paralelos, mas eles nunca conversam entre si. São paralelos, só que um paralelo tá aqui, o outro tá aqui. Eles nunca entram em contato um com o outro. Eles ficam só se olhando, só se olhando. Eles não entram em contato um com o outro e desenvolvem algo a mais além disso. Olha o que Leônidas e Apolo fizeram. Ambos tinham 2 pontos específicos. E depois eles chegaram a uma conclusão. Eles uniram a opinião um do outro e concluíram em outra coisa. Nunca teve essa conclusão partindo das duas pessoas. O Simo nunca trocou diálogos com o Loki a respeito do que ele sentia. O Loki nunca falou com o Simo a respeito do que ele sentia. Isso não existe. Essa sinergia não existe. O erro da luta, na minha opinião, era a interação entre os personagens. Sim, o que realmente fica em falta sim. E o jeito como o Loki é tratado nessa luta, como Deus mais astuto, sim. Porém, a dinâmica diferente compensa isso, na minha opinião. Não compensa porque não tem dinâmica. A impressão que deu é que não era o Loki, que era um cara difícil, que só o Simo podia vencer. E sim que o Loki era bucha e o único que o Simo conseguiria vencer. Não senti isso, mas senti que o Loki é bucha. Uma coisa simples que melhoraria a luta seria fazer as balas do Simo não destruírem os clones da primeira. Não concordo. Ele dar mais alguns tiros até achar uma fraqueza nos clones. Poderia ser um núcleo dentro das cópias. Ok, isso parece interessante. Isso parece muito interessante. Isso é bem interessante. Concordo com o Ferpinson. Isso é bem interessante. Ia gerar uma dificuldade, uma sensação de que o Loki de fato era forte. Não sensação de que o Loki era forte, mas mais dificuldade pro Simo. E é isso que precisa. O Simo precisava ter mais dificuldade. Ele lidou tudo como algo muito fácil de se lidar. Muito simples de se lidar. O Colete, dá pra fazer muita coisa legal, cara. Não, o Nostradamus não vai perder fácil assim. Eu te garanto. E se ele perder, gente, entendam. O meu problema não é o personagem perder ou ganhar. O problema é como ele perdeu e como ele ganhou. Como é que foi a luta inteira dele. Esse é o meu problema. Eu não tô puto que nem Eterno por causa do resultado. Eu não vou acusar, foi roteiro o Simo ter ganhado. Não. Foi uma escrita ruim. E eu tô pouco me fudendo se o Simo ganhou ou perdeu. Foi uma escrita ruim que gerou uma luta ruim. Foram várias decisões ruins que geraram essa luta merda. E essa altura do campeonato, isso é inadmissível. Cara, vocês têm noção que o plano supremo do Loki é literalmente, eu vou pelas costas dele e corto a cabeça dele. É só isso. Não, gente, outra coisa. Por que o clone do Thor e do Loki falso, que estavam fazendo ataque de pinça, não fizeram nada? Por quê? Ok, foi tudo tão rápido. Foi tudo muito rápido. Foi o quê? 7 segundos? Mas caralho, cara. Eles estavam correndo em direção ao Simo e eles não fizeram nada.
Impossível que em 7 segundos esses dois arrombados não conseguiram chegar no cimo, cara. Isso é muito merda, cara. Isso é muito bosta. Impossível que eles não conseguiram chegar no cimo nesse tempo, cara. Impossível. Não, eles ficaram parados, não tem outra explicação. Eles teriam chegado se tivessem andado. Andando eles chegariam.